Olá, que a graça que acolhe esteja sobre você. Eu sou o pastor Josué Andrade, aqui de Mogi das Cruzes, da Igreja Cristã H, e esse é mais um monocast da nossa igreja. Eu quero compartilhar com você um pouquinho do que nós temos aprendido, um pouquinho de vida na vida, um pouquinho de contextualização do Evangelho. Esse é um canal nosso onde nós compartilhamos de forma comum, de forma simples, aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós confessamos, e é um prazer estar aqui com você. Se você é de Mogi das Cruzes, venha nos visitar, nós estamos na rua Antônio Carlos Lima Castro, número 23, no Alto de Ipiranga. Nossas celebrações são aos domingos, às 17h50 e às quintas-feiras, às 20 horas. Você que não é de Mogi, siga-nos na rede social, nós estamos no Instagram no @igreja_cristãangar. Procure a gente, vai ser um prazer ter você ali. Amém? Vamos lá então? E o episódio de hoje é... A reforma não acabou. Gente, hoje eu quero falar um pouquinho sobre a reforma protestante. Hoje é 31 de outubro e para muita gente aí é dia de festa, né? Halloween, de fantasia, doces e travessuras, mas para nós que confessamos uma fé histórica, nós que entendemos um pouquinho da história da nossa fé. Hoje é dia da Reforma Protestante e é uma alegria poder celebrar isso. Eu sei que talvez você esteja pensando aí que, poxa, é algo que aconteceu em 1517. Pastor, já sei, foi um monge alemão, Martinho Lutero, pregando folhas, né, de papel na porta de uma igreja na Alemanha. A pergunta, na verdade, é um pouco mais profunda. A pergunta seria, por que nós, aqui no Brasil, mais de 500 anos depois, nós deveríamos nos importar com isso? Parece uma aula de história, né? Talvez até um pouco chato. Mas a verdade é que nós nos importamos. E muito. Porque o que estava em jogo naquele dia não era política. Não era só história. Era o Evangelho. A reforma, antes de tudo, foi um movimento de resgate. A igreja daquela época, ela tinha se complicado, ela tinha se tornado pesada, burocrática. Tinha misturado a palavra de Deus com a tradição dos homens, tinha misturado a salvação com as nossas obras, com o nosso esforço, com o nosso merecimento. As pessoas viviam com medo, tentando comprar o favor de Deus, literalmente. A reforma foi um grito para voltar ao básico. Um grito para redescobrir o que o Evangelho realmente dizia. Esse grito a gente resume hoje nos chamados 5 solas. E esses solas, que é somente em latim, são o coração da nossa fé aqui na Angá. O primeiro sola era sola scriptura, ou somente a escritura. A igreja naquela época dizia, a Bíblia é importante, sim, a Bíblia é importante, mas a tradição também é. O que o Papa diz também é importante. E os reformadores disseram, não. A nossa única regra de fé e prática, a nossa bússola final, não é o que um líder diz, não é o que a cultura aplaude, não é nem o que a tradição da igreja diz, é o que a palavra de Deus diz. Essa é a nossa verdade que forma. Depois vem outros que andam juntos, sola gratia, sola fide, solos Christus, somente a graça, somente a fé, somente Cristo. Sabe, a igreja dizia, você é salvo pela graça, mas precisa fazer boas obras, precisa pagar penitência, precisa merecer. E a reforma gritou, não, nós somos salvos somente pela graça. Não, nós não somos salvos porque somos bons. Nós somos salvos porque Deus é bom.
Nós somos salvos, como dizemos aqui, na nossa comunidade de fé, nós somos como uma família para os imperfeitos. E é exatamente isso. Você não é salvo apesar da sua imperfeição. Você é salvo na sua imperfeição. É pela graça dele. Um presente que você e eu não merecemos. Através da fé que ele mesmo nos dá. Confiando apenas na obra de Cristo. Não é Jesus mais minhas obras. Não. É solos Christus. Somente Cristo. Isso não é só história. Isso é liberdade. Isso é graça que acolhe. Agora, é muito fácil a gente olhar para 1517 e apontar o dedo e dizer, eles erraram feio, tá vendo? Como eles puderam se desviar tanto, mas a verdade é que o coração humano não mudou absolutamente nada. Os reformadores não eram contra toda a tradição, eles eram contra a tradição que tinha tomado o lugar da Bíblia. E nós, hoje, aqui, quais são nossas tradições que silenciosamente colocamos acima da Bíblia? Sabe qual é a frase mais perigosa dentro de uma igreja? Não é heresia óbvia. É a frase, mas a gente sempre fez assim. Isso é tradição. Isso é colocar o nosso conforto, o nosso costume, acima da palavra. Será que o nosso jeito de cultuar é bíblico? Ou é só a nossa preferência? Será que a nossa definição de sucesso na igreja, que às vezes é baseada em números, em tamanho de prédio, em influência nas redes sociais, é bíblica ou é empresarial? Será que a nossa moralidade é bíblica ou é só conveniência política? Só para lacrar de um lado ou de outro? A reforma nos lembra que o nosso conforto nunca, jamais pode ser mais importante que a verdade. E é por isso que tem uma outra frase famosa da Reforma, que diz assim, Ecclesia reformata sempre reformanda est. Me perdoe, meu latim não é bom, né? Vou repetir para você, Ecclesia reformata sempre reformanda est. Ou seja, a igreja reformada sempre se reformando. O que isso significa? Significa que a reforma não foi um evento que aconteceu em 1517 e acabou. Não, é um princípio, é um chamado constante, é uma postura de vida, é um chamado para nós como igreja e como indivíduos, a nos colocarmos todos os dias debaixo da luz da palavra de Deus e perguntar, Senhor, onde nós precisamos mudar? Onde eu preciso mudar? Por quê? Porque nós somos imperfeitos. Nossos corações, como Calvino dizia, são fábricas de ídolos. Nós, naturalmente, nos afastamos do evangelho puro. A gente sempre quer adicionar alguma coisinha. Jesus, é ótimo, mas eu também preciso fazer minha parte, né, para ser aceito. Jesus a graça é boa, mas eu preciso fazer minhas coisas para que eu possa garantir a minha salvação. A graça é maravilhosa, mas eu preciso mostrar para Deus e para os outros que eu sou melhor do que o meu vizinho. A Bíblia é boa, mas nessa área aqui da minha vida eu prefiro fazer do meu jeito. É assim que a gente tenta domesticar o evangelho. É como arrumar a casa. Você não arruma a casa uma vez na vida e pronto. E ela fica limpa para sempre. A casa suja de novo, todo dia. Nosso coração é assim. Nós precisamos constantemente reformar nossos corações, nossas mentes, nossas prioridades e trazê-los de volta para o evangelho. Então hoje, no dia da reforma, o convite para mim e para você não é para celebrar Lutero ou Calvino. Eles eram homens tão falhos e imperfeitos quanto nós somos. O convite é para vivermos corandeu, uma expressão que significa diante da face de Deus. É pegar a verdade que forma
e deixar ela nos moldar de verdade. A reforma hoje, para você, talvez aconteça quando você decide que a Bíblia vai mandar mais na sua carteira do que a fatura do seu cartão. A reforma hoje acontece quando a graça te liberta da necessidade de parecer perfeito para os outros, de viver as aparências, e você finalmente confessa sua luta, sua imperfeição e encontra acolhimento. A reforma hoje acontece quando paramos de viver uma fé dividida, sagrado no domingo, sagrado no domingo de manhã, no domingo à noite, e secular no trabalho na segunda-feira. E entendemos que tudo o que fazemos do café da manhã, a planilha do Excel, é para a glória de Deus. Só lhe deu glória. A reforma não acabou. Ela precisa continuar em mim, em você. Meu desejo é que hoje você reflita. Onde a sua vida precisa ser trazida de volta para a simplicidade da graça? Onde sua vida precisa ser submetida à autoridade da Escritura? Que Deus nos dê coragem para sermos uma igreja e um povo sempre reformado, sempre voltando para Jesus. Porque no final, é tudo sobre Ele. Que Deus abençoe você e até a próxima.